Seguindo em frente com o nosso estudo de Kitzur Shulchan Aruch, a gente está na semana Kuf Lametet Alachá Yud Alef, Alachot de Hanukkah. Hoje a gente vai ver sobre o acendimento em si, a ordem e as brachot. Então vamos lá. Fala pra gente o Kitzur Shulchan Aruch na Alachá Yud Alef. Seder Adlakatam Kefim Minhageinu, o costume, como se acende as velas de Hanukkah. Balayla Rishon Madlik Ner Shekeneged Emino. O Balayla Sheni Mosif Alav Ner Keneged Smolo. וכן בכל לילה מוסיף כנגד שמאלו, וזה שמוסיף מדליק בראשונה ופונה והולך לימינו. O modo como se deve acender as velas de Hanukkah. A gente falou que, na teoria, para cumprir a mitzvah é suficiente que acenda-se somente uma vela. Isso é o suficiente. Porém, o costume é que se acende velas de acordo com os dias de Hanukkah. No primeiro dia uma, no segundo dia duas, no terceiro dia três e assim por diante. Essas velas é fora a vela conhecida como shamash, a vela extra que se coloca na Hanukkah. Agora, na nossa Hanukkah nós temos geralmente 8 lugares para colocar as velas de Hanukkah, onde se colocar exatamente cada vela em cada dia. Então o costume é que no primeiro dia se coloca a vela do lado direito, o lado direito da Hanukkah de quem está acendendo, mesmo quem vai acender, por exemplo, em frente à janela, ele coloca o lado direito de quem está acendendo e não de quem está vendo da rua. Então do lado direito se coloca a primeira vela no primeiro dia, e ela aqui se acende. No segundo dia se acrescenta mais uma vela do lado esquerdo dessa vela, ou seja, a gente vai colocar as duas primeiras velas do lado direito. E na segunda noite, fala pra gente que o Shulchan Aruch, se acende primeiro a vela que vai estar à esquerda, a vela que foi acrescentada naquele dia, e depois a vela da direita, sempre indo para a direita. De acordo com vários e vários costumes judaicos, em várias situações, a gente sempre tende a ir para a direita. Igual a gente falou sobre primeiro Netilat Yadayim, se colocar primeiro, fazer Netilat Yadayim na mão direita. Assim também no Beit HaMikdash, quando os Kohanim tinham que subir no Mizbeach, no altar, eles subiam pelo lado direito e davam a volta. Quando se faz Agbat Torá, quando se levanta a Torá na segunda, quinta-feira ou no Shabat, se levanta e se gira primeiro sempre para o lado direito. Então, o lado direito no judaísmo sempre tem preferência, ligado, como a gente falou algumas vezes, com a Sfirá de Chesed, com o atributo de Chesed, de bondade, que é ligado ao lado direito. Então, aqui também se acende primeiro a vela, se coloca a primeira vela do lado direito. Porém, no segundo dia, quando a gente coloca as duas velas, a gente vai começar pela vela da esquerda e seguir para a direita, sempre tentando ir para o lado direito. Então, para evitar um problema, existe uma alahá que nos diz o seguinte: En ma'avirim ala mitzvot. Se a pessoa tem a oportunidade de cumprir uma mitzvah, não deixa ela para depois. Assim que aparece a oportunidade, a pessoa deve ir cumprir. Então, o que acontece aqui? A vela que a gente tem que acender na segunda noite, por exemplo, ou na terceira ou na quarta, é a vela que está mais à esquerda das velas. Então, na hora que você esticar a mão para acender a vela, essa tem que ser a primeira vela que a sua mão chega. Então, para que a gente não tenha que pular por uma vela, por exemplo, o que se faz? Se fica um pouco à esquerda das Hanukiot, pega a Hanukkah, coloca ela na sua frente e vai um pouquinho para a esquerda. Assim, quando você esticar a mão para acender a vela, a primeira vela que você vai estar chegando perto dela é a primeira vela que você tem que acender, a vela que está à esquerda das velas. Porque se a pessoa estiver para o lado direito da Hanukkah e ela for esticar a mão para a esquerda para chegar nas velas da Hanukkah, ela vai passar primeiro pela vela que está à direita na Hanukkah e depois vai chegar na vela que ela tem que acender. Então, para evitar esse problema de ter que pular algumas velas, a gente se posiciona um pouquinho à esquerda da Hanukkah. A Hanukkah na nossa frente, a gente vai um pouquinho para a esquerda e acende a primeira vela que está do lado esquerdo e vai seguindo para as próximas velas da direita e assim a cada dia. Próxima alahá, alahá Yudbet. Belein Rishon mevarecha madlik Kodem adlaka shalosh brachot leadlik she'asa nisim she'echeyanu. Na primeira noite nós temos 3 brachot no acendimento das velas. A brachá de leadlik ner shel Hanukkah ou ner Hanukkah tem alguns costumes. É a brachá da mitzvah da vela, de acendimento das velas. She'asa nisim la'avoteinu é a segunda brachá que se faz sobre os milagres em geral. E já que é a primeira noite da festa, a primeira noite que a pessoa está cumprindo a mitzvah de Hanukkah, se faz a brachá de she'echeyanu, é a brachá de algo que se renova anualmente.
O Bechar Alilot, nas próximas noites, e não Mevarech Shehechianu. Nas próximas noites, já que ele fez Shehechianu na primeira vela, no primeiro dia, não vai fazer novamente o Shehechianu. Então, nas próximas noites, só temos duas brachot. Leadlik ner shel Chanukah e She'asa Nisim La'avoteinu. Continua o Shulchan Aruch, Leachar sheberach brachot madlik ner echad. Logo após as 3 brachot, depois que a pessoa fez as 3 brachot, ele acende a primeira vela. O Beod Madlika Acherim, enquanto ele estiver acendendo as próximas, por exemplo, na segunda, na terceira ou na quarta noite, que tem mais que uma vela, enquanto ele está acendendo as próximas, Omera Nerota Lalo Vechulei, a musiquinha que tem a Nerota Lalo Anu Mandilkim Alanissim, essa musiquinha se faz geralmente enquanto você está acendendo as próximas velas. Ou seja, a nossa ordem para o acendimento das velas é o seguinte: primeiro deve-se acender o shamash, que é a vela extra, a vela que geralmente está um pouquinho mais alta. Depois se faz as 3 brachot. No primeiro dia, 2 brachot a partir do segundo. Depois que se fez as brachot, como a maioria das nossas mitzvot, a gente faz a brachá e logo depois cumpre a mitzvah. Então, depois de fazer as brachot, se acende a primeira vela. Depois que acendeu a primeira vela, a pessoa já cumpriu a mitzvah de Hanukkah. Então, não tem problema falar aqui. Geralmente, entre a brachá e o cumprimento da mitzvah, não se pode falar. Porém, aqui no momento em que a pessoa acendeu a primeira vela, ele já cumpriu a mitzvah. O que ele vai acender a mais é algo extra, é algo além do obrigatório. Por isso, logo depois de acender a primeira vela, já se pode começar a cantar o Anerot Halalu. Tem costumes, assim, tais Mishnah de fazer o Anerot Halalu depois de acender todas as velas, também é um costume válido, os dois estão corretos. Ger omer she'asa nisim leIsrael, v'imamar la'avoteinu yatzah. Alguém que ele é convertido, ele não pode falar no she'asa nisim la'avoteinu, para os nossos antepassados, porque ele se converteu. Então o costume, a linguagem que se fala é she'asa nisim leIsrael. Porém, se ele falar la'avoteinu, também valeu, porque embora não sejam os pais, os antecedentes dele físicos, espirituais, eles sim são considerados avoteinu. Por isso, bediavad, caso ele tenha falado lá avoteinu, também valeu. Onen, alguém que está de luto, mas não de luto ainda, antes do enterro de algum dos parentes próximos, em que a pessoa tem que se lutar por eles, é um momento em que não se faz brachot, não se cumpre mitzvot em geral. Então, Onen, Rahman Litzah fala que Shulchan Aruch, Imeshacher e Adlik Acher bebrachot ve'yanei amen. Se tem mais alguém na casa que pode acender as velas, então essa outra pessoa acende as velas e o Onen ele só responde amém. Veilei kacher adliku belobrachot, se não tem outra pessoa para acender as velas, então por um lado ele acende, porque o ato de acender as velas por si só não é proibido, porém a brachá ele não deve fazer. Isso é sobre alguém que tem algum parente próximo, que ele tem que se lutar por ele, que ainda não foi enterrado, mas se já foi enterrado ele já se tornou velho, então ele volta ao normal. Mais uma alahá Yud Gimel, Kaimalana Adlaka Osa Mitzvah. A mitzvah de Hanukkah é no momento do acendimento. A mitzvah de Hanukkah, a pessoa cumpre a mitzvah na hora que ele acende as velas. Perush, explica o que Shulchan Aruch, a Adlaka é a mitzvah, o próprio acendimento é a mitzvah. O Beshat Adlaka tzrichim liot anerot b'mkomam haraui kashiur haraui, le'apukim midlikam lemata mishloshat tfachim ou lemala meisim amah, ve'achar kach shem dolkim minicham b'mkomam psulim. Por isso, no momento em que a pessoa acende as velas de Hanukkah, ela já tem que estar no lugar onde a mitzvah vai ser cumprida e tem que ter a quantidade de óleo necessário para a mitzvah ser cumprida, a quantidade de meia hora, caso a pessoa acenda no horário específico, exato, se acender mais cedo, então tem que ter um pouquinho mais. Por isso, não é permitido acender as velas em um local e levar elas para o lugar onde vai ser cumprida a mitzvah. Então você não pode, por exemplo, acender as velas na cozinha e levá-las para as janelas. Tem que acender as velas já no lugar onde elas pretendem ficar. Assim também, se não tinha óleo suficiente, você colocou mais óleo depois, aqui também não é válido. Na hora do acendimento se cumpre a mitzvah. Então, na hora do acendimento, tem que ter todas as condições para o cumprimento da mitzvah. No local específico, a quantidade de óleo. Vechen, continua o Kitzur Shulchan Aruch, im midam bimkom sharuach sholet ve'omdim lichavot, lo kiyam a mitzvah, vechav lankam shenit, aval lo yivarech. Assim também, se a pessoa colocou as velas num lugar onde o vento vai bater e vai apagar as velas, elas não vão durar meia hora nesse local. Então a pessoa não cumpriu a mitzvah, porque na hora que ele já acendeu num lugar onde a priori as velas vão ser apagadas por causa do vento que está batendo.
ele não cumpriu a mitzvah, nesse caso ele deve acender de novo, porém sem fazer a brachá, já que existe uma opinião, a opinião do Rashba, de que mesmo nesse caso ele cumpriu a mitzvah. Então, por um lado, já que a maioria dos poskim, dos legisladores, falam que a mitzvah não é válida, ele deve acender de novo, caso seja um lugar em que certeza vai apagar as velas por causa do vento, porém, por causa do Rashba, ele não faz a brachá. Se é um lugar onde provavelmente não vai apagar, e por acaso bateu um vento muito forte e acabou apagando, é o que o Tzurchan vai falar agora na continuação. Avalim me dá um carau e velho de mikre kavu, kvar que é a mitzvah. Se a pessoa colocou no lugar onde deve ficar, onde vai ficar aceso, onde não vai apagar, e por acaso bateu um vento incomum, aconteceu alguma coisa que apagou, não tem problema. Se acendeu, cumpriu a mitzvah, mesmo que ela venha apagar por algum motivo, tá ótimo. Porém, se a pessoa colocou num lugar onde ela obviamente vai apagar, tá ventando muito, se colocou do lado de fora e não colocou naquela caixinha, com certeza as velas vão apagar, não vai durar muito. Nesse caso, já que tem discussão se cumpriu a mitzvah ou se não, se acende novamente, porém sem brachá. Mas se a pessoa colocou no lugar, ótimo, tá fechado, bonitinho, a janela tá fechada, não vai apagar, e por acaso apagou, cumpriu a mitzvah e não é necessário acender novamente. O mikol makom, acaba o Kitzur Shulchan Aruch, nogim shechozer madlikam. O costume é que mesmo que não tenha obrigação de acender, de qualquer jeito, para ter as velas de Hanukkah em casa, para fazer o Persume Nissan, divulgar o milagre, de qualquer jeito se costuma sim reacender. Venogim leachmir shelo leadlik ner miner, ela madlikam min hashamash ou miner acher. E o costume é que caso uma das velas tenha apagado, por exemplo, você precisa reacendê-la, não usar as outras velas de Hanukkah para acender essa vela, e sim uma maneira exterior, ou o shamash, ou qualquer outra vela. Certo? Isso é válido para quem acende com velas de cera, por exemplo, que você poderia pegar a vela e acender a outra, ou dobrar ela um pouquinho para acender a outra. Com as velas de óleo, não tem muito como fazer isso, mas de qualquer jeito não se usa as próprias velas de Hanukkah para acender as outras, e sim o shamash, aquela vela que fica um pouquinho mais acima, ou qualquer outro fósforo, ou qualquer outro tipo de vela.